Rapidinho, livro de Apocalipse. 10, 15 minutos aqui a gente conversa sobre o livro de Apocalipse. Se a data de João na ilha de Patmos for 95, ele na ilha de Patmos, dá a entender que no capítulo 1 ele está dizendo: eu estava na ilha de Patmos quando o Senhor apareceu para mim e me deu essas visões. No capítulo 1 mesmo diz isso. E aí essas visões que ele está apresentando é muito típico do gênero apocalíptico em um período de perseguição. Usa-se linguagem simbólica para que os destinatários entendam, mas os inimigos que estão em volta desse povo em perigo não entendam o recado. E aí essa linguagem apocalíptica ela surge num período interbíblico, do mesmo jeito que surgem as sinagogas, as seitas judaicas, aqueles grupos políticos. Ali no período entre o Antigo e o Novo Testamento também vai surgir essa linguagem apocalíptica. Até o livro de Daniel tem um pouco disso, Ezequiel tem um pouco disso. E aí nós entendemos que o que predomina numa linguagem apocalíptica desse gênero literário é a linguagem simbólica. Números são símbolos, cores são símbolos, pessoas, animais são símbolos, apesar dos animais serem animais assim mitológicos, que é utilizado dentro da mitologia pagã, ou alguns que sejam dentro da astrologia. Apesar de ser utilizado linguagens assim, não quer dizer que a Bíblia está defendendo a mitologia pagã, como aparece um dragão, ou está defendendo a astrologia quando fala de alguns astros que estão dentro da linguagem apocalíptica. À luz de outras passagens do Novo Testamento, nós encontramos uma interpretação do livro de Apocalipse em 3 linhas. A primeira, a gente vai encontrar a mensagem às 7 igrejas. Na segunda parte, nós vamos encontrar as tribulações, onde um povo está passando por ela, mas Deus, por ser Senhor da história, esse Deus ele vai preservar. E a terceira parte é o juízo, o julgamento dos ímpios. Deus ele tem o seu momento em que os ímpios serão punidos, apesar de, no momento em que a carta está sendo escrita, as cartas e o livro de uma forma geral, quem está sendo punido é o povo de Deus, mas que sejam perseverantes, porque na verdade o Cristo ele triunfará, o povo do Cristo triunfará, e há grandes recompensas para quem persevera até o fim, chamado de o vencedor. Aí a gente vai destacar a divisão do capítulo 1 ao 3, essa primeira parte, que fala das 7 igrejas da Ásia, e do capítulo 4 ao 22, das realidades futuras. Mas deixa eu tratar aqui com vocês do gráfico que eu separei. Vamos para o gráfico. Dá para ver aí o gráfico? Dá? Tá bem claro aí? Todos os textos, todas as imagens. E aí nota-se a parte das 7 igrejas, e no meio nós temos uma linha por capítulo. Nós temos uma linha por capítulo, dá para perceber aí, né? Uma linha por capítulo. Eu não sei se aqui eu não vou usar não, porque pode ser que dê errado a questão da luzinha. Mas percebe que os capítulos nessa linha, do 1 até o 22. Então esses capítulos estão divididos em 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Observe que 7 igrejas aí está no capítulo 1, 2 e 3. E observe que a visão do trono de Deus está no capítulo 4. O irmão Givanildo até tinha falado aqui sobre isso. Aí no capítulo 5 e 6 está destacando ali 7 selos, que na verdade esses 7 selos é o abrir os selos do rolo que está na mão do Pai, que o Filho tem a dignidade de pegar, e cada selo que ele tira desse rolo
é o mistério do livro que está sendo revelado. Cada selo tem uma série de coisas que está sendo comunicado. E aí se observa que no final do 7º selo há 7 trombetas. E no final da última trombeta há 7 taças, mas não saiu do 7º selo, porque as taças e as trombetas estão dentro do 7º selo, que vai se agravando o nível de revelação. Então eu fiquei em pé só para a gente ter uma noção, mas a gente vai pegar a observação do capítulo 4, do capítulo 7, do capítulo 10, 11 e 12, 13 e 14, depois a gente vai para o 7 e o 18, e aí a gente vai para 19, 20 e 21. Observe como esse esboço ele está sendo distribuído na visão pré-milenista. Por quê? Ele está sendo distribuído porque ele está pegando como base o sermão profético de Jesus, que é essa parte aí alaranjada, sermão profético. Está mexendo ali, tá, né? O sermão profético de Jesus, que é Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Então esse sermão profético de Jesus coloca a realidade dentro das 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas estavam vivenciando situações difíceis e Jesus está mandando uma carta elogiando algumas e criticando também. E aí tem uma que não recebe crítica nenhuma e tem outra que não recebe elogio nenhum, que é o caso de Laodiceia e Filadélfia. E aí vamos para o primeiro ponto. Depois que fala das igrejas da terra, João ele é arrebatado em espírito e ele tem uma visão no céu. Essa visão no céu, ele vê um trono, alguém assentado, e esse trono de alguém assentado tem um livro na mão. Há um anjo perguntando quem é digno, João não sabe dizer, e de repente é o cordeiro que aparece lá, sendo adorado juntamente com o ancião de dias. O cordeiro que apareceu no meio dos 7 castiçais é o mesmo que aparece no meio do trono, sendo adorado como Deus. Quando ele pega o livro e começa a desenrolar os seus selos, aí o capítulo 5 e 6 vai tratar exatamente dos 7 selos, que simbolicamente está trazendo as novidades desse livro dos segredos de Deus que estava para revelar nos últimos dias. E só o Filho, o Cordeiro, que é digno de poder pegar esse livro, ler e revelar. Que coisa extraordinária, né? E aí no capítulo 7 subentende-se que aqueles que estão morrendo na perseguição do primeiro século, eles estão recebendo um lugar privilegiado. Esses remidos aparecem no céu e clamando a Deus, pedindo justiça. E aí é claro, quando se fala do 7º selo, quando se abre o 7º selo, começa uma nova série de revelações, que são as 7 trombetas. Nós vamos encontrar as 7 trombetas no capítulo 8 e no capítulo 9. Só que dentro desse esboço que está lá na internet, no panorama do Apocalipse, é colocado esse período dos 7 selos como sinais do fim, e esse período das trombetas como o princípio das dores. Já na visão pentecostal, na visão pré-milenista, nós vamos encontrar o princípio das dores mais associado com os primeiros capítulos do livro de Apocalipse. E quando se fala de selos, trombetas e taças, está se falando da grande tribulação. E aí, só que nesse esquema aqui, a grande tribulação vai aparecer no período das taças. Vai aparecer a grande tribulação no período das taças. E aí as 2 testemunhas, a mulher e o dragão, as bestas que vão surgir do mar e da terra, a colheita, estão tudo associado à grande tribulação. Aí, sobre o assunto do princípio das dores, não há dúvida para nenhuma igreja de que é um período antes da volta de Cristo. O princípio das dores dando a ideia de parto,
Jesus seria como um menino que nasceu depois dos princípios das dores, que seriam as contrações, simbolicamente, de uma mulher que está tendo a luz, né? Que vai dar a luz. E aí você observa, essa parte de baixo é como se estivesse traçando um panorama do fim. Os sinais do fim, princípio das dores, que deveria ser a mesma coisa, né? Sinais do fim e princípio das dores deveria ser a mesma coisa. A grande tribulação, a volta de Cristo e o juízo final. Se ele tivesse colocado aqui o milênio, ficaria mais, vamos dizer, pentecostal, a visão pentecostal, porque ele não colocou aqui o milênio. Sinais do fim, não era para estar aqui, era para estar princípio das dores, depois grande tribulação, entre grande tribulação e na volta de Cristo, depois da volta de Cristo o milênio, depois do milênio alguma batalha aí, que seria Gog e Magog, ou a batalha do Armagedon, e depois o juízo final e o novo céu e nova terra. A forma como organizou aqui na parte de baixo não foi muito feliz. Por isso que eu não vou pedir para vocês dar uma olhada nessas setinhas de baixo, e sim na parte de cima, que trata de cada capítulo. Primeiro capítulo, a apresentação. Segundo e terceiro capítulo, as cartas às igrejas. O quarto capítulo, a visão do trono. Isso aqui ficou legal. O capítulo 5 e 6, os selos. Aí o capítulo 7, os remidos no céu, que inclusive fala das 144 mil pessoas das 12 tribos de Israel, que os testemunhos de Jeová usa aqui como pretexto que só vai para o céu 144 mil pessoas, que não contam com a gente, porque a gente não é testemunho de Jeová, tem que ser testemunho de Jeová, mas isso não vem ao caso. E aqui é mencionado no capítulo 7 uma questão importante: quem são eles? Aí João diz: Senhor, tu sabes. Aí a resposta vem: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quer dizer, a grande tribulação está lá no capítulo 12, 13 e 14, segundo os dispensacionalistas, mas já é mencionado no capítulo 7 os que estão na grande tribulação e uma grande multidão que sai dela. E aí vem o contraste: em que época é a grande tribulação? No capítulo 7 ou no 14? Aí vem os contrastes e as falhas de cada linha escatológica que temos, né? Olha só, o capítulo 8 e 9, quando abre-se o último dos selos, se abre também as trombetas, e essas trombetas dão uma sequência de problemas, catástrofes, perseguições e tribulações que acontecem na terra, a semelhança dos selos, só que com mais intensidade. A mesma coisa vai acontecer com as taças. Vai ter tribulação, pragas vindo sobre a terra, mas com mais intensidade, a semelhança dos selos e das trombetas. Há um livrinho que é visto no capítulo 10, há duas testemunhas vistas no capítulo 11, que é muito parecido com Elias, que é muito parecido com Moisés, mas como Moisés morreu, subentende-se que seja Enoque, porque esses homens são pessoas reais que vão aparecer no período da grande tribulação, de acordo com os dispensacionalistas. Eles acreditam que não estão simbolizando a igreja, essas duas testemunhas. Eles são reais e vão aparecer para fazer milagres nos últimos dias. Até a série Deixados para Trás aparecem eles dois, as duas testemunhas, no filme, porque eles entendem que são duas pessoas reais. Como Elias, essa é a teoria. Elias e que foi o outro que não morreu? Enoque não morreram, eles vão aparecer para morrer. Eles vão morrer e vão servir de alerta nesse período. Essa é uma teoria que eles levantam, né? Já outra teoria é que é só uma forma de representar a igreja, como aqueles 144 mil também representa a igreja. A mulher e o dragão, que para a igreja católica a mulher é Maria e o dragão é Satanás, e aí para os judeus a mulher é a nação judaica, e para os crentes a mulher aqui é a igreja, porque essa mulher dá à luz um filho, e aí cada um vai defender uma linha.
No capítulo 13 aparecem duas bestas, dois animais, uma que subiu da terra, outra que subiu do mar. Para os dispensacionalistas, quando leem Apocalipse, eles vão dizer que aqui a igreja já está no período da grande tribulação, a igreja não, o mundo, e a igreja não está aqui mais, a igreja é arrebatada. A igreja pode ser arrebatada nesse capítulo 10 e a igreja pode ser arrebatada nesse capítulo 7, ou a igreja pode ser arrebatada no capítulo 4, vai ter várias teorias. A começar com o capítulo 4, quando João recebe a ordem, sobe aqui, ele está representando a igreja subindo. Aí vem toda essa questão de interpretação, a viagem é longa. Eu estava no 13, o capítulo 13 fala de duas bestas, um é o anticristo e a outra o falso profeta, dentro da teoria dispensacionalista. E aí a colheita aqui já seria o final de um período da grande tribulação, ou a metade da grande tribulação, porque tem agora a ira de Deus sendo derramada. Se essa colheita aqui representar o final da grande tribulação, fica confuso, mas se for o meio da grande tribulação, essa colheita representa os que vão ser salvos na grande tribulação, ou a igreja sendo levada no meio da tribulação, que já é outra teoria que o pessoal fala. Olha como tem teoria. As 7 taças aqui seria a ira de Deus derramada sobre os inimigos de Deus na terra, e a igreja não pode estar. Já tem a teoria dos pós-tribulacionistas dizendo agora é que a igreja tem que estar, porque é o sofrimento que tempera a fé para saber se realmente fica ou não fica. E aí é claro, o capítulo 17 e 18 fala da grande Babilônia, que ela será destronada, mas que também desviará muitos para beber do seu vinho da idolatria, que para a igreja adventista, essa grande Babilônia aqui é a igreja católica, e que o anticristo na verdade é o Papa, e por aí vai. E que a voz da profecia é Ellen White, que Deus usou nos últimos dias para revelar a verdade do evangelho que muita gente não sabe. As bodas do Cordeiro seria algo que estava acontecendo no céu para os pré-milenistas, dispensacionalistas, enquanto aqui na terra está tendo a tribulação, lá no céu está tendo o casamento do Cordeiro com a noiva que foi arrebatada, que é a igreja, as bodas do Cordeiro, capítulo 19. O capítulo 20 é estreado na terra, segundo os pré-milenistas, um período de 1000 anos de paz, prosperidade de Jesus com a sua igreja e com o povo que passou pela grande tribulação e foi fiel. E aí, quem casou com Cristo, quem foi fiel a Cristo, entra com ele no milênio. Mas aí, diz no capítulo 20 de Apocalipse que Satanás será preso por 1000 anos, mas depois será solto. Para juntar as nações contra Jesus e o seu povo, haverá uma rápida guerra, e esta guerra, o Senhor mesmo é quem vai pelejar e vencer. Aí vai ter o julgamento, esse julgamento Satanás, o anticristo, o falso profeta serão lançados primeiro no lago de fogo, que é uma condenação eterna que vamos chamar de inferno, e todos aqueles que passaram pelo julgamento, que foram condenados, também vão ser lançados nesse lago de fogo. Jerusalém desce do céu, um novo céu, a nova terra instituída, e aí aquilo que era vivido no milênio será melhorado no novo céu e terra, que será inaugurado no capítulo 21, e o capítulo 22 é só um alerta dizendo: acredite, isso aqui é verdade, isso vai acontecer, isso é real. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente cedo vem e eu tenho um galardão para vocês e tal. É a mensagem geral do livro de Apocalipse, mas eu tenho outras imagens aqui que, se eu mostrar para vocês, já é outra forma de entender o livro de Apocalipse, e a viagem é longa. Por isso que é interessante ler primeiro o livro todo, depois ver a primeira perspectiva preterista, a segunda perspectiva que seria futurista, a terceira perspectiva que seria simbólica e a quarta que seria um misto de cada um. Então, é um dos livros assim mais complicados.
Aqui, ó, tá mais arrumadinho, porque está incluindo o reino milenar aí, está incluindo a ascensão do anticristo e a manifestação do anticristo, está incluindo aí a eternidade. Depois eu vou ver se eu passo para vocês esses gráficos para vocês entenderem melhor como pensam a respeito do livro de Apocalipse. Aqui pelo menos está colocando a volta de Cristo como uma segunda vinda, porque tem visões dispensacionalistas que Jesus vem duas vezes, não na primeira vinda, mas na segunda ele vem, uma visível e uma invisível. Aí a viagem é longa, aí vai ter 3 ressurreições, tem toda uma questão de complexidade. Aqui é uma tentativa de arrumar as 7 igrejas com os 7 selos e as 7 trombetas dentro da história da igreja. É uma viagem que começou com os adventistas, que cada igreja de Apocalipse representa um período da história da igreja. A igreja de Éfeso representa o ano 31, a igreja de Esmirna o ano 100, a igreja de Pérgamo 313, a igreja de Tiatira 538, a igreja de Sardes 1517, a igreja de Filadélfia 1798 e a igreja de Laodiceia 1844. De lá para cá, aí vem acontecendo o período da igreja fria de Laodiceia. Vai entender. Assim, eu quis só passar para vocês a complexidade e ao mesmo tempo a simplicidade que existe no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele veio, ele se foi, ele voltará. Quem ficou, aguente firme, porque as suas promessas estão de pé e ele é fiel para cumprir, e seremos triunfantes e vencedores no final. Perseverem. É basicamente isso.